Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos tratar sobre o gênero cordel, mas não exploraremos, as características, a estrutura desse gênero. Nós iremos nos ater apenas sobre a capa do folheto de cordel. Para iniciar, eu trouxe para vocês, um trecho, A Seca e o Inverno. Na seca inclemente do nosso Nordeste, o sol é mais quente e o céu mais azul. E o povo, se achando sem chão e sem veste, viaja à procura das terras do sul. Porém, quando chove, tudo é riso e festa. O campo e a floresta prometem fartura. Escutam-se as notas alegres e graves do canto das aves louvando a natura. Alegre esvoaça e gargalha o jacu, apita o nambu e geme a juriti. E a brisa farfalha por entre os verdores, beijando os primores do meu cariri. De noite notamos as graças eternas, nas lindas lanternas de mil vagalumes. Na copa da mata, os ramos embalam, e as flores exalam suaves perfumes. Se o dia desponta, vem nova alegria, a gente aprecia o mais lindo compasso. Além do balido das lindas ovelhas, enxames de abelhas zumbindo no espaço. E o forte caboclo da sua palhoça, no rumo da roça, de marcha apressada, vai cheio de vida, sorrindo e contente, lançar a semente na terra molhada. Das mãos deste bravo caboclo roceiro, fiel fazendeiro, modesto e feliz, é que o ouro branco sai para o processo, fazer o progresso do nosso país. Patativa do Assaré. Esse texto, que nós lemos, é um cordel. O cordel, ele teve sua origem durante a Idade Média no Brasil, e é muito mais conhecido e divulgado aqui na nossa região, O nome cordel teve sua origem em Portugal, porque os folhetos ficavam pendurados por cordões ou barbantes, em exposição à venda. Desse jeito aí, como está mostrando na imagem. As capas, dos folhetos de cordel, geralmente impressas em preto e branco, são ilustradas com fotos, desenhos ou xilogravuras, que é a sua forma histórica e tradicional. Você sabe o que é isso, xilogravura? É a arte de gravar em madeira, é uma técnica de impressão que o desenho é entalhado com formão, faca ou burril, em uma chapa de madeira que servirá de matriz, como um carimbo. Vejam aí a representação, de xilogravuras do século XVI, que reproduz a produção da xilogravura. No primeiro, nós temos aí o esboço da gravura, e no segundo, ele utiliza um burril para cravar o bloco de madeira que receberá a tinta. Agora, observem essas duas imagens a seguir. O que é que elas têm em comum? As xilogravuras, elas servem para ilustrar e atrair os leitores. As imagens que você acabou de ver poderiam servir de inspiração para um xilogravurista, confeccionar uma xilogravura que pudesse ilustrar a capa do cordel de Patativa do Assaré, A Seca e o Inverno, Nós vimos aí, que as duas imagens, eles retratam, os retirantes, que são os moradores, dos Nordeste, das regiões mais áridas, que, pela falta de chuva, não tem como se sustentar e tiveram que migrar para outras regiões, Então, essas pessoas, representadas na imagem, eram chamadas de retirantes, E o cordel que nós lemos no início da aula retrata muito bem, o contexto em que viviam essas pessoas. Então, essas imagens poderiam ser transformadas, sim, em xilogravuras para utilizar-se na capa do folheto. Bem, quem escreve cordel é chamado de cordelista, Então, ele geralmente
reelabora histórias fantásticas ou reais que ouviu ou testemunhou, acrescentando a sua própria contribuição, seu jeito de contar, suas experiências e sua cultura. Até um tempo atrás, né, em algumas regiões, onde não havia jornal, rádio, telefone ou TV, muitos cordelistas contavam notícias às pessoas através dos seus livretos. Mas nós temos aí a capa do folheto, né, que vocês têm aí no livro didático de vocês, que é Galopando o Cavalo Pensamento, né? E o questionamento, você sabe qual a técnica utilizada para produzir a ilustração? Nós já vimos que se trata da xilogravura, né? Mas, né, relendo, né, o título desse cordel, Galopando o Cavalo Pensamento, como é que você interpreta ele? Né? Do que é que vocês acham que vai tratar esse cordel? Esse título ele foi escrito em linguagem figurada, né? Ele pode estar associado à criatividade, né, que flui do pensamento do poeta de modo rápido e intenso, né? A capa ele traz elementos que estão associados ao título e dá margem a várias interpretações, né? Entre as quais a de que traz um cavalo de asas, cavalgado por um personagem nordestino, né? Caracterizado pelo chapéu e pela vestimenta, possivelmente para indicar a velocidade e as viagens que a poesia ela proporciona. Ao fundo, nós vemos aí uma imensidão, que é o universo, para onde o poeta é transportado por meio da imaginação e do pensamento, né? Ainda analisando, né, a capa do folheto, nós podemos aí destacar o autor, né? Quem é o autor desse cordel? Marco Aurélio, né? Qual é a relação, né, do desenho, da xilogravura, com o título do cordel? A imagem, ela tenta representar, né, o que o título tematiza, né? A ilustração, ela contribui para a interpretação? Claro que sim, né? A ilustração, ele traz diversos elementos para a interpretação. Vamos conhecer um pouco sobre o cordelista mais conhecido, né, nacional e internacionalmente, que é Patativa do Assaré, né? Ele mesmo escreveu a sua biografia, né? Vamos ler agora para saber um pouco sobre a vida dele. Autobiografia de Patativa do Assaré. Eu, Antônio Gonçalves da Silva, filho de Pedro Gonçalves da Silva e de Maria Pereira da Silva, nasci aqui, no sítio denominado Serra de Santana, que dista 3 léguas da cidade de Assaré. Meu pai, agricultor muito pobre, era possuidor de uma pequena parte de terra, a qual, depois de sua morte, foi dividida entre 5 filhos, que ficaram 4 homens e uma mulher. Eu sou o segundo filho. Quando completei 8 anos, fiquei órfã de pai e tive que trabalhar muito ao lado do meu irmão mais velho para sustentar os mais novos, pois ficamos em completa pobreza. Com a idade de 12 anos, frequentei uma escola muito atrasada, na qual passei 4 meses, porém, sem interromper muito o trabalho de agricultor. Saí da escola tendo o segundo livro de Felisberto de Carvalho e daquele tempo para cá, não frequentei mais a escola nenhuma. Porém, sempre lidando com as letras, quando dispunha de tempo para esse fim. Desde muito criança, que sou apaixonado pela poesia, onde alguém lia versos, eu tinha que demorar para ouvi-los. De 13 a 14 anos, comecei a fazer versinhos, que serviam de graça para os serranos. Com 16 anos de idade, comprei uma viola e comecei a cantar de improviso, pois naquele tempo eu já improvisava, glosando os motes que os interessados me apresentavam. Nunca quis fazer profissão de minha musa, sempre tenho cantado, glosado e recitado, quando alguém me convida para este fim. Quando eu estava nos 20 anos de idade, o nosso parente José Alexandre Monotril, que mora no estado de Pará, veio visitar Saré, que é seu torrão natal, e ouvindo falar dos meus versos, veio à nossa casa e pediu à minha mãe para que ela deixasse eu ir com ele ao Pará, prometendo custear todas as despesas. Minha mãe, embora muito chorosa, confiou-me ao meu primo, o qual fez o que prometeu, tratando-me como se trata um próprio filho. Passei naquele estado apenas 5 meses, durante os quais não fiz outra coisa senão cantar ao som de viola
com os cantadores que lá encontrei. Quando cheguei na Serra de Santana, continuei na mesma vida de pobre agricultor. Depois casei-me com uma parente e sou hoje pai de uma numerosa família, para quem trabalha na pequena parte de terra que herdei de meu pai. Não tenho tendência política, sou apenas revoltado contra as injustiças que venho notando desde que tomei conhecimento das coisas, proveniente, talvez, da política falsa que continua fora do programa de verdadeira democracia. Nasci a 5 de março de 1909, perdi a vista direita no período de dentição, em consequência da moléstia vulgarmente conhecida por dor de olhos. Desde que comecei a trabalhar na agricultura até hoje, nunca passei um ano sem botar a minha roçazinha. Só não plantei roça no ano em que fui ao Pará. Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré. História fantástica, né, de vida, né, gente? Vocês imaginam como surgiu esse apelido, Patativa do Assaré? Bem curioso isso, né? Então, fica aí de pesquisa para vocês conhecerem um pouco mais sobre Patativa, tá bem? Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouco da vida desse grande poeta, e até a próxima aula.